Você já deve ter ouvido falar sobre a nova trend do momento lá no TikTok, ser aquela garota. Estão viralizando vídeos de meninas com aparentemente uma vida perfeita, um corpo perfeito, morando em casas deslumbrantes e tendo uma rotina impecável. Alimentação saudável, atividade física, meditação, gratidão e self-care são hábitos muito presentes na vida dessas meninas. Eu sei que ser aquela garota pode parecer algo muito distante para você, mas nesse vídeo eu vou te contar por onde começar, o que você precisa fazer para se tornar essa garota e o mais importante, eu vou te contar o porquê você deve tentar se tornar essa garota. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, essa trend que tá viralizando no TikTok é muito legal, mas infelizmente algumas pessoas estão vendo isso como algo negativo, como se as pessoas fossem obrigadas a seguir um padrão de vida específico, tendo que ser magra, rica, ter uma vida perfeita ou qualquer coisa desse tipo. Mas não é isso. Ser aquela garota é, na verdade, ser a sua melhor versão. É fazer sempre o melhor com aquilo que você já tem. É cuidar da sua saúde física e mental, agradecer pelas bênçãos diárias que você recebe e estar sempre em evolução e aprendizado. Ser aquela garota é se amar, se cuidar e se colocar em primeiro plano. E é por isso que é tão importante que a gente tenha essa garota dentro de nós. Mas se você estiver se perguntando como eu vou fazer para me tornar essa garota, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te contar tudo o que você precisa saber da maneira mais simples possível. Entre tudo que eu vou falar para vocês, a coisa mais importante é ter uma alimentação saudável. A alimentação é a base da nossa vida. Para continuarmos vivos, nós precisamos oferecer alimento para o nosso corpo. Mas dependendo do tipo de alimento que a gente consome, nós podemos começar a ter problemas de saúde, sentir dores, cansaço, desconfortos. E tudo isso atrapalha muito no nosso bem-estar e na nossa qualidade de vida. Então, para que a gente não tenha problemas de saúde, possamos viver uma vida tranquila e feliz, nós precisamos nos alimentar bem. Mas o que é uma alimentação saudável? É viver de alface, comida verde, sem graça? Longe disso. A alimentação saudável é uma alimentação colorida, rica em nutrientes e deliciosa. É você consumir diversos tipos de alimentos em diversas preparações diferentes. É você literalmente descascar mais e desembalar menos. Buscar sempre consumir alimentos que venham da natureza e não que sejam produzidos em indústrias. Inclusive, eu sou nutricionista, caso você não saiba, e no meu Instagram eu ensino várias receitas deliciosas e super saudáveis e dou várias diquinhas de alimentação que podem te ajudar. Então me segue por lá. Eu quero trazer um vídeo específico falando sobre como ter uma alimentação saudável, mas basicamente você precisa consumir mais frutas, vegetais, fibras, tomar bastante água e evitar consumir frituras, bolachas, salgadinhos, doces e alimentos ultraprocessados no geral. Uma alimentação saudável não consiste em excluir aquilo que você tanto gosta de comer, mas sim incluir novos alimentos e saber equilibrar as suas refeições. Comentem aqui embaixo se vocês querem um vídeo específico falando sobre isso. Outra coisa muito importante que essas garotas fazem e você também deveria fazer é praticar atividade física. Pode ser qualquer atividade, mas de preferência alguma que te deixe feliz e te dê prazer. Algumas ideias são a musculação, corrida, pilates, yoga, dança, natação, vôlei ou algum outro esporte. Atualmente eu pratico a musculação e eu gosto bastante. Desde que eu comecei a praticar atividade física e aliei ela a uma boa alimentação, a minha vida tem sido cada vez mais leve, eu tenho mais disposição, mais energia, enfim, a minha vida tem melhorado muito. Praticar atividade física é muito benéfico para nós em todos os sentidos. Ela nos ajuda a prevenir doenças, melhorar a nossa memória e concentração, emagrecer, aumentar a força e resistência muscular, aumentar a sensação de bem-estar e felicidade,
combater a ansiedade e o estresse, fortalecer o sistema imunológico, aumentar a nossa disposição e etc. São milhares de benefícios. Então, comece a praticar alguma atividade física, mas se você está sedentária atualmente, comece devagar e vá intensificando essa atividade aos poucos. E se você tem algum problema de saúde, procure um médico antes de começar a praticar para ver qual atividade você pode fazer. E o mais importante, não desista. No começo provavelmente vai ser difícil, vai ser chato, cansativo, mas eu te garanto que isso só tende a melhorar e quanto mais você praticar, mais você vai gostar e vai ver resultados positivos na sua vida. Muitas pessoas têm dificuldade de acordar cedo, inclusive eu era uma dessas pessoas, mas atualmente eu acordo às 5 horas da manhã quase todos os dias e esse hábito mudou a minha vida. Acordar cedo é muito importante porque faz com que o seu dia renda muito mais e você consiga ser mais produtiva. Existem vários estudos que comprovam isso. E além disso, você consegue criar uma boa rotina da manhã que te permita adotar hábitos que irão te engrandecer muito como pessoa. Eu não sei se você conhece a rotina dos bilionários, mas a maioria das pessoas muito bem-sucedidas acordam bem cedo, entre 4 e 6 horas da manhã, e têm uma rotina muito bem estruturada. Essas pessoas acordam tão cedo para dedicar um tempo ao seu desenvolvimento pessoal, coisa que elas não conseguem fazer ao longo do dia devido aos seus compromissos. Essas pessoas, incluindo aquelas garotas, usam esse tempo extra para meditar, praticar alguma atividade física, praticar a gratidão, ler algum livro. O que eu quero deixar claro é que você não precisa seguir uma regra ou acordar tão cedo assim. Comece devagar. Se hoje você acorda às 9, passe a acordar às 8. Se você já acorda às 8, comece a acordar às 7. Você não precisa ser radical. O importante é acordar mais cedo do que você está acostumada e usar esse tempo de uma maneira produtiva. Para acordar cedo, você precisa dormir cedo. É fundamental que você tenha uma boa noite de sono, que o seu sono tenha qualidade. Por isso, veja quantas horas de sono você precisa por noite. Normalmente, uma pessoa adulta precisa de 7 a 8 horas. E saiba em qual horário você precisa dormir para que você consiga acordar facilmente no dia seguinte e se sinta descansada. Eu indico muito que você leia o livro O Milagre da Manhã. Ele te ensina como conseguir acordar cedo e ter uma boa rotina de desenvolvimento pessoal que literalmente fará um milagre na sua vida. Foi um dos primeiros livros de desenvolvimento pessoal que eu li e, sem dúvida, um dos mais importantes. Aquelas garotas praticam muito a meditação e, assim como a atividade física, ela é muito benéfica para a saúde. A meditação é uma prática muito antiga, mas que é bastante utilizada até hoje. A nossa vida é muito agitada. Nós estamos sendo bombardeados de informação o tempo todo, principalmente por conta do celular, e a nossa mente nunca para de trabalhar. Isso pode nos causar estresse, ansiedade, irritabilidade, depressão. Então a meditação pode nos ajudar a nos desconectarmos desse mundo acelerado e muitas vezes caótico e conseguirmos nos conectar com nós mesmas. Ela pode ajudar a melhorar o nosso foco, a nossa atenção e concentração, diminuir distrações e pensamentos ruins, faz com que a gente conquiste um estado emocional e mental mais equilibrado, reduz o estresse, a ansiedade, nos faz ter um maior autoconhecimento e autoestima, melhora a nossa memória e o nosso bem-estar, melhora a qualidade do sono. São milhares de benefícios e o mais legal é que ela é gratuita, você não precisa pagar nada para praticar e poucos minutos por dia podem fazer uma enorme diferença. Eu gosto bastante de fazer meditação guiada, existem infinitos vídeos no YouTube sobre isso e aplicativos de celular também. Ela pode ser muito legal para quem tem dificuldade em se concentrar na meditação tradicional, como é o meu caso. Outra coisa que elas fazem que é fundamental para a nossa vida, inclusive poucas pessoas fazem isso, é praticar a gratidão. A gratidão é um sentimento transformador. Quando você passa a ser grato de verdade por tudo que você tem, você passa a vibrar numa frequência muito positiva. Hoje em dia, principalmente devido às redes sociais, nós sempre estamos achando que a nossa vida não é tão boa quanto a das outras pessoas, que nós não somos tão bonitos, tão amados, tão importantes. Muitas vezes nos sentimos insuficientes e
estamos sempre querendo ter algo que não temos. Um celular melhor, uma casa melhor, um carro melhor. E a gente acaba esquecendo de agradecer por tudo que já temos, que inclusive é muita coisa. Milhares de pessoas gostariam de estar onde estamos, de fazer o que fazemos, de ter o que temos. E infelizmente a gente acaba se acostumando com isso, como se ter o que já temos fosse algo sem valor. Não praticar a gratidão gera tristeza, ansiedade, frustração, insuficiência. Mas quando você agradece por tudo que você tem, sua família, sua casa, seus amigos, comida, segurança, tudo ao seu redor muda. Você se torna uma pessoa mais feliz, autoastral, de bem com a vida. E com isso você atrai muitas coisas boas para você. Eu não sei se você conhece a lei da atração, mas é ela quem rege toda a nossa vida. E ela funciona da seguinte forma: você atrai aquilo que você emana. Então, se você emanar negatividade, é isso que você vai atrair. E quanto mais gratidão e positividade você emanar, mais coisas boas virão até você. Existem várias maneiras de praticar a gratidão. Você pode orar, escrever em um diário, meditar, ouvir músicas que te deixem feliz. Descubra a maneira que você mais se identifica e comece a praticar. Outro hábito muito presente na vida daquelas garotas é a leitura. Desenvolver esse hábito nos torna pessoas mais críticas, aumentando a nossa capacidade de analisar fatos de maneira racional e inteligente, nos fazendo desenvolver nossas próprias opiniões e pontos de vista, expande o nosso vocabulário, aumenta a nossa capacidade de persuasão, nos faz sermos pessoas mais cultas e sábias. É impossível você ler um livro e não aprender nada com ele. Sempre há algo novo que possamos aprender ou aprimorar algum conceito que já conhecemos. A leitura nos permite ter um grande desenvolvimento pessoal e profissional, onde conseguimos expandir a nossa mente e descobrir novos horizontes sem mesmo sair do lugar. Ela nos abre para infinitas possibilidades. Eu recomendo muito que você leia livros voltados para autoajuda e desenvolvimento pessoal. Inclusive, eu tenho um destaque no meu Instagram, onde eu recomendo livros que eu já li e gostei bastante para você ler também. Se você quiser conferir, o meu Instagram está na descrição desse vídeo. Self-care é ter autocuidado, é ter um momento para relaxar, cuidar de si mesma, sem pressão externa e sem cobranças. Tudo que eu citei anteriormente são atos de autocuidado, mas aqui eu quero focar mais em algo que você goste muito de fazer, que seja prazeroso e que não necessariamente vai aprimorar o seu desenvolvimento pessoal. Uma vida feliz e leve depende muito de como a nossa saúde mental está, e por isso é fundamental trabalharmos o autoconhecimento, a autoestima, o amor próprio. Por isso, tire um tempo da sua semana para fazer aquilo que você mais gosta. Algumas sugestões são fazer um spa day, skincare, assistir um filme, uma série, ouvir as suas músicas preferidas, se arrumar para tirar fotos, fazer um piquenique ou comer a sua comida favorita. O autocuidado é tudo aquilo que você faz para se sentir bem, se divertir e ser gentil consigo mesma. Bom, eu trouxe para vocês hoje como é o estilo de vida daquela garota. E eu quero lembrar vocês que isso não é uma regra. Esse é o modelo ideal e cabe a cada uma de nós adaptar esses parâmetros dentro da nossa realidade. Esse modelo serve apenas para nos incentivar a sermos a nossa melhor versão, a vivermos as nossas vidas da melhor maneira possível. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a começar a mudança que você precisa na sua vida. E se ele te ajudou, por favor, deixe um like para me ajudar e comenta aqui embaixo quais vídeos você quer que eu grave aqui pro canal. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, eu amo muito vocês, um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!